Eu sei que você provavelmente gosta de The Office pelos memes, pelo humor absurdo Gosto. e às vezes bem ácido, pelas piadas geniais, pelo constrangimento. Só que tem uma coisa que os roteiristas de The Office fizeram que é extremamente difícil em séries e filmes: um romance convincente. Aquele que a gente Verdade. torce pelos dois, vê a química rolando e fica mal quando percebe que as coisas não estão bem. Isso não é pra qualquer um, porque existe um chorume de casais escritos Cara, da e pior que eu pior vou te falar, ele já trouxe essa pauta aqui, né? Talvez o casal do The Office, né? O Jimmy e a Pam, seja o casal mais natural e zero forçado da história das séries, eu diria. Tipo assim, de todos os tempos, se tu duvidar. É impossível desgostar deste casal, tá ligado? É impossível, mano. É impossível, mano. É impossível alguém assistir The Office e falar, pô, não gosto do Jimmy e da Pam. Eu nunca vi isso, é impossível, tá ligado? Totalmente impossível, mano. Ele é muito foda, é muito foda. maneira possível em todo lugar. Hoje eu vou te mostrar como os roteiristas de The Office criaram, quase sem querer, uma comédia romântica perfeita. Junho é o mês dos namorados. Ai, Nada a que coisa ver, linda. nada a Vários ver, casais isso no mundo inteiro, de todos, você sabe qual é, né? Uma tech te chama esse ainda dá fundo aqui. Ela não desbota? No Stranger é uma camiseta de ferro né, que é The Office não era pra ser o que ela se tornou. A série teve suas raízes na versão britânica, criada por dois comediantes. O Rick Gervais, conhecido pelo seu humor ácido e que muitas vezes deixa todo mundo desconfortável, e o Stephen Merchant, que você deve conhecer por ter estrelado vários filmes como Eu já Jojo vi Rabbit esse cara e aí, Logan. papo reto. A versão original britânica foi ao ar pela primeira vez em 2001 na BBC, com Gervais interpretando o gerente David Brent. A versão britânica de The Office tinha um tom seco e realista, com um humor baseado na observação e na desconfortável banalidade do cotidiano. As piadas eram muitas vezes embaraçosas, baseadas na interação social desajeitada e nos momentos constrangedores do ambiente de trabalho. A versão britânica consistiu em apenas 2 temporadas, com 6 Caralho, episódios né, cada, Bacetinha aí e é 2 foda, episódios viado. especiais de Natal. F. Mesmo com poucos episódios, o sucesso, a produção de baixo orçamento e a fácil adaptação para diferentes lugares do mundo levaram à criação de várias versões internacionais, sendo a mais famosa a americana. Se você já viu alguns vídeos sobre The Office ou algum amigo te recomendou a série, você já deve ter ouvido sobreviva a primeira temporada, depois da segunda não, fica eu muito nem acho melhor. tão E o ruim motivo assim disso a é bem primeira claro, temporada. os escritores estavam tentando fazer uma adaptação direta da versão britânica. O primeiro episódio das duas séries é praticamente igual. O tom e o estilo de humor da versão britânica, caracterizado pelo desconforto e pelo sarcasmo, não ressoaram imediatamente com o público americano, que estava acostumado a um tipo de comédia diferente. Michael Scott, interpretado pelo Steve Carell, foi inicialmente retratado de maneira muito próxima ao David Brent de Rick Gervais, com um humor muitas vezes cruel. Com o sucesso de O Virgem de 40 anos, Michael foi suavizado e humanizado, mostrando mais vulnerabilidade e boas intenções, Pô, o que ajudou a ganhar simpatia. a melhora do E personagem aí do que se Michael é encontra a muito foda. genialidade que Craig Daniels, showrunner da série, trouxe. Ele soube encontrar os roteiristas certos que entenderam o quão talentosos eram os atores que estavam ali. Como a série imita um documentário e tem muitas improvisações, tudo tinha que parecer o mais real possível. Por isso vemos os personagens falando diretamente com a câmera como se fosse uma entrevista, e os personagens sabem que estão sendo filmados, e muitas vezes a câmera fica escondida no momento de intimidade. Ah, e não tem trilha de risada, nem público assistindo no teatro. A série utilizou um processo de seleção incomum que não envolvia roteiro. Por exemplo, os produtores faziam várias perguntas aos atores e eles tinham que responder como se fossem os personagens que eles estavam interpretando. Juntando todos esses fatores e até Caraca, mesmo sem aleatório. saber, The Office estava criando um método perfeito para criar um dos melhores casais da televisão, se não o melhor. Antes de conseguir o papel, Krasinski chegou a considerar desistir da carreira de ator. Em entrevista no Stephen Colbert, ele contou que se mudou para Nova York e deu a si mesmo de 2 a 3 anos para fazer a carreira de barba ator muda o homem. acontecer.
ou então desistiria. Na época, ele trabalhava como garçom, algo que não gostava de fazer, e tinha dificuldades para encontrar papéis. Mas sua mãe disse para ele aguentar até o final do ano. 3 semanas depois dessa conversa com a sua mãe, ele conseguiu o papel em The Office. Simultaneamente, Jenna Fischer se preparava para a audição, tentando parecer o mais entediante possível, criando, inclusive, o penteado original da Pen. Ela foi aceita logo de cara. Comédias românticas têm tópicos muito bem estabelecidos e agora a gente vai visitar cada um deles para notar como The Office usa perfeitamente cada fase do relacionamento. O Dean e a Pen, eles são escritos para ser a representação da audiência dentro daquele caos do escritório. Todos os outros personagens tendem a ser mais caricatos e apresentam algum tipo de arquétipo. O bobo sonhador, o guerreiro fora da lei, o anti-herói, a juíza, o inocente, a rebelde, a matriarca, o pacificador... Cara, os personagens secundários do The Office são muito sábio, bons. E por aí vai. Se víssemos um escritório somente com esses arquétipos, iríamos nos sentir pouco conectados com a história, pois não existe ninguém nos representando com a vergonha alheia, o desconforto e as observações satíricas daquelas pessoas estranhas. Dean e Pen são isso. Se fôssemos colocar Dean e Pen em arquétipos de histórias, Dean seria o herói relutante porque, embora muitas vezes parece desinteressado, ele assume papéis de liderança e heróicos quando necessário. E Pen como a artista, buscando encontrar sua identidade e satisfação pessoal através da arte. Os dois comumente se sentem desconfortáveis com as maluquices que acontecem no escritório. Mas esse desconforto também pode ser visto em cenas onde só o casal é o foco. Claramente, eles sentem uma atração um pelo outro, mas isso tá longe de ser posto pra fora. Os olhares vagos, as poucas interações físicas, as risadas, tudo isso faz a gente entender ela era uma mulher casada no início da série, né? Que podemos torcer pra que eles casada fiquem não, juntos, mas isso acontece de maneira gradual no roteiro. Primeiro de tudo, e o mais difícil de se estabelecer, é o tempo. Quanto tempo leva para um amor crescer, se desenvolver e ficar crível aos nossos olhos? Em histórias infantis, o amor à primeira vista até pode funcionar, mas em uma série sobre cotidiano da vida adulta, é quase impossível. Por isso a gente pode ter dificuldade de entender a conexão instantânea e intensa entre uma adolescente humana e um vampiro centenário, como Bella e Edward. A gente compra fácil que eles são vampiros, que eles brilham no sol, correm rápido, têm super força, mas é difícil acreditar num relacionamento que se desenvolve tão rapidamente, com uma profundidade emocional que parece surgir de forma instantânea. Fã de Crepúsculo, não me cancelem, tá? A gente precisa dizer umas verdades, não tem jeito. Esse é o mesmo caso de Anakin e Padmé, que se apaixonam rapidamente após anos sem se ver. E a intensidade dos seus sentimentos soa forçada e abrupta, não gosta de areia, especialmente considerando suas diferenças de idade e circunstâncias de vida. Tipo, ela conheceu ele quando ele era criança, né? Tipo, pô, no mínimo é estranho, né, isso aí. A gente aceita essas situações porque tem um mecanismo no nosso cérebro que liga quando a gente está assistindo um filme ou uma série chamado de suspensão de descrença. Esse sentimento é a disposição do público em aceitar elementos fantásticos ou inverossímeis de uma história, desde que sejam apresentados de maneira coesa e convincente dentro do contexto do filme, permitindo que se envolvam emocionalmente e apreciem a narrativa. Ou seja, a gente aceita de boa animais falando. Agora, se algum personagem fizer algo que a sua motivação não seja convincente, a gente sai do filme na hora. Um dos acertos do andamento da série para fazer a gente acreditar nesse casal é o tempo que as coisas levam para acontecer. Por exemplo, Dean dá indícios que está apaixonado por Pen desde o início da primeira temporada, apesar de serem amigos. O que impede Dean de contar a Pen como se sente é o fato dela estar noiva de Roy, que trabalha no depósito. Embora Pen esteja noiva, também fica subentendido que ela tem sentimentos por Dean e não está feliz com Roy. E a partir daí, as coisas vão acontecendo naturalmente durante 8 anos. Mas para a jornada de um casal se unindo ser satisfatória de assistir, precisa rolar um impeditivo. O desafio que eles precisam superar ou o relacionamento anterior que eles precisam abandonar. Em Homem-Aranha de Sam Raimi, o relacionamento entre Mary Jane e Flash Thompson é um ponto problemático que causa um estranhamento na relação dela com o Peter. Ele é um nerd carismático e de bom coração,
e é apaixonado pela menina mais popular da escola, Mary Jane, que namora o valentão mal educado e estúpido Flash. Isso sugere duas coisas: que Mary Jane está com Flash apenas por popularidade, ou que ela não se importa com um comportamento ruim do namorado. Consequentemente, essa dinâmica torna difícil para o público simpatizar com a Mary Jane, já que a sua escolha de parceiro levanta dúvidas sobre seu caráter e discernimento. Você pode ter as suas críticas às novas versões do Homem-Aranha, mas se tem uma coisa que eles acertaram, é na química entre o casal principal. Tanto é que eles viraram... Moleque, eu discordo muito disso. E o bizarro é que eu amo o Tom Holland e a Zendaya, mas o casal deles eu acho uma merda, e não por causa deles. Eu nem acho que eles, um com o outro, são ruins. Mas a forma que aconteceu é uma bosta. Termina um filme que ele curtia a Liz, né? Liz, acho que era o nome da menina do primeiro filme. Ele, tipo assim, pô, apaixonado na Liz e tal, aí a Liz se muda. Começa o segundo filme, ele é totalmente apaixonado na MJ. Do nada. Do nada. Tá ligado? A construção do casal é uma bosta, pô. Uma bosta. O exemplo bom seria o Andrew Garfield e a Emma Stone. O Peter e a Gwen desses dois. Tá ligado? Esse seria um ótimo exemplo. Viraram um casal na vida real. Por outro lado, em The Office, o relacionamento de Penn e Roy é retratado de maneira muito melhor. Penn e Roy trabalham juntos em uma fábrica de papel, um ambiente onde as aparências não são tão importantes quanto em um colégio. Eles claramente têm um carinho um pelo outro e são fiéis ao seu compromisso, mas suas diferenças são evidentes. Enquanto Penn e Roy formam um casal tradicional, o triângulo amoroso envolvendo Dean é desenvolvido com profundidade e nuance. Fica claro que Penn tem mais em comum com Dean, não apenas na química diária e no humor compartilhado. Ele era mais bochichudo no início da série, né? Um com o outro. A interação cotidiana entre Penn e Dean revela uma conexão genuína. Roy leva consigo um pouco do estereótipo do valentão, mas não é retratado como uma pessoa ruim e moralmente questionável. Essa abordagem mais autêntica em The Office faz com que o público entenda e torça pelo relacionamento entre Penn e Dean, ao ponto que não odeie o Roy. Para superar o impeditivo, um casal precisa de motivação. E dizer que o amor é suficiente é bem preguiçoso. Por que esse casal precisa ficar junto? Eu vou te dar um exemplo no mesmo universo de super-heróis para você ter uma ideia. A história de amor entre Steve Rogers e Peggy Carter em Capitão América é incrivelmente envolvente, sustentada por uma motivação clara e constante ao longo dos filmes. Desde o primeiro filme, Peggy vê e respeita as qualidades de Steve antes de sua transformação, valorizando a sua coragem e integridade. Esse respeito mútuo estabelece uma base sólida para o romance. Steve precisa escolher entre ficar com Peggy ou se sacrificar para salvar a humanidade. Quando é descongelado vários anos depois, toda a jornada de Steve é marcada por esse amor que não pôde ser vivido. E vemos ele passar por diversas fases em sua vida, desde Vingadores até Ultimato. Então, o retorno de Steve para Peggy simboliza um impacto duradouro do amor deles e mostra que, apesar de todos os desafios, ele sempre carregou a esperança de estar com ela. Ambos são extremamente corajosos e têm um forte senso de justiça, sempre colocando o bem maior acima dos seus próprios interesses. Eles também são determinados e resilientes, enfrentando adversidades com coragem. Tanto é que a última cena que fecha o arco de 10 anos do Marvel Studios é finalmente Steve dançando com Peggy. Baita casal, né? Agora vamos analisar Hulk e Viúva Negra. Ao contrário do romance de Rogers, a interação de Hulk e Viúva Negra é inventada de um filme para o outro e a gente simplesmente não compra essa interação. Stephen McFeely, co-roteirista dos Vingadores, disse ao Empire Podcast que havia muito enredo para cobrir nos 2 últimos filmes dos Vingadores. É meio bosta, então né? eles não conseguiram encaixar o relacionamento de uma maneira mais natural. A motivação para Jean e Penn ficarem juntos é vista desde o primeiro episódio. Os dois são qualificados demais para o trabalho que exercem, mas estão ali por falta de outras oportunidades e porque precisam pagar as contas. Na companhia um do outro, eles acham um refúgio de felicidade e conforto no meio da loucura que é a Dunder Mifflin. Eles fazem o mesmo que a audiência.
ficam chocados com as declarações das pessoas e as situações que rolam no dia a dia e tentam sempre ser a voz da razão. Os dois se dão muito bem, têm o mesmo tipo de humor, compartilham das mesmas visões sobre a vida. Mas principalmente, o que fortalece a sua relação é como os dois superaram os obstáculos no meio do caminho. Ou seja, eles têm um motivo muito forte para ficarem juntos. Sobreviver às dores da vida adulta enquanto encontram conforto um no outro. E isso evoca um dos maiores clichês da comédia romântica, que é: os opostos se atraem. É muito difícil a gente simpatizar com um casal em que o moleque, esse episódio é um esculacho. Juntos seja a sua própria personalidade. E eu vou ter que falar do elefante na sala, porque esse episódio isso não é mais spoiler. Ted e Robin. Simplesmente não existe nenhum motivo plausível para esses dois acabarem juntos. O final da série extrapola tudo que eu falei aqui até agora. Por mais que How I Met Your Mother seja minha série de comédia preferida, eu preciso falar que se a intenção dos criadores Carter Bays e Craig Thomas era fazer com que a gente simpatizasse com esse casal no final da série, aí errou feio, né? Errou rude. Eu amo How I Met Your Mother por justamente retratar os personagens sendo simultaneamente interessantes, apaixonantes, mas também lotados de defeitos e contradições. Dean e Pen são extremamente parecidos, sem deixarem de ter as suas próprias personalidades. Não, eu acho que até metade da série ali, o Ted e a Robin são muito gostáveis, assim, tá ligado? Mas a partir daquele, acho que é na 7ª ou 8ª temporada, que o Ted dá a última tentativa, assim, e ela fala na cara dele não, dali pra frente não tem como, velho. Tipo, dali pra frente não tem o menor sentido. Ligado? Menor sentido. Dali pra frente não dá. Não dá. E isso faz um amor florescer na tela de uma maneira mais genuína. Ted é apaixonado por Robin e o motivo é porque sim. Você acredita muito mais no amor do Marshall e da Lily, por exemplo, porque eles têm tudo que eu citei aqui. A gente acredita que um ama o outro na mesma proporção e torcemos para que eles superem os problemas para ficarem juntos. Porque, ao mesmo tempo que existem cartilhas e regras pra você criar uma boa comédia romântica, isso também é perigoso, porque você pode cair em vários clichês. Em Amizade Colorida, há uma interessante jogada de roteiro que utiliza a metalinguagem para comentar e brincar com os clichês das comédias românticas. Durante o filme, os personagens principais, Jamie e Dylan, assistem a uma comédia romântica e fazem piadas sobre como todos esses filmes seguem o mesmo roteiro previsível. O casal se separa devido a uma grande briga, mas no final, o homem corre desesperadamente para alcançar a mulher antes que ela pegue o trem ou vá embora, resultando em uma grande reconciliação. Essa metalinguagem é uma forma dos roteiristas reconhecerem e zombarem das soluções comuns do gênero, destacando a fórmula típica dessas histórias. No entanto, ao final do próprio filme, Amizade Colorida acaba seguindo exatamente essa estrutura. Após uma grande briga e separação, Dylan percebe seus verdadeiros sentimentos por Jamie e corre para alcançá-la, criando um paralelo direto com a cena comentada anteriormente. Se você não assistiu esse filme ainda, não se importe com esse mini spoiler que eu acabei de dar, tá? Esse filme é incrível e vale a pena mesmo assim. Tá curtindo o vídeo? Então que tal você se inscrever aqui no canal? A gente tá chegando a quase 200 mil inscritos e isso é uma forma rápida e de graça pra você me ajudar a continuar fazendo conteúdo aqui nesse canal. Se você quiser me ajudar mais ainda, você pode fazer parte do Clube Aprofundo. É só apertar nesse botão Seja Membro que você vai poder assistir a todos os vídeos do canal um dia antes, trocar uma ideia comigo e ainda escolher os próximos temas. Se você não sabe, eu também tenho uma banda e a gente tá criando conteúdo no nosso canal, Banda Camelo Azul. A gente acabou de lançar um single, a gente tá fazendo um documentário / reality show de tudo que tá acontecendo na nossa banda. Então se você curte o conteúdo aqui do canal, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente faz lá. Os links estão aqui na descrição e eu vou te agradecer muito. É isso, vamos voltar pro vídeo. Dean e Pen passa longe desses clichês porque a série respeita a construção que foi feita com os dois personagens. Dean não precisa cantar na arquibancada da escola para impressionar a Cat como em 10 coisas que eu odeio em você. Muito menos fazer Lucy se apaixonar por ele todo santo dia como se fosse a primeira vez. Deixa eu ser mais claro. Dean promete a Pen que vai pedi-la em casamento de uma forma incrível, avassaladora e coloca uma expectativa imensa para esse momento.
Só que ao invés de uma grande cena elaborada, com um cenário muito perfeito foda isso aí e música também. emocionante, o momento é simples, espontâneo e inesperado, refletindo a autenticidade do relacionamento deles. No início da quinta temporada, Penn está em Nova York, frequentando a escola de arte, enquanto Dean permanece em Scranton. Eles combinam de se encontrar no meio do caminho em um posto de gasolina. A cena é filmada de maneira crua, com carros passando ao fundo e o som da chuva caindo pesadamente. Quando Penn sai do carro e vê Dean, ele rapidamente se ajoelha e, sem uma fala ensaiada ou um discurso romântico, simplesmente pede a Penn em casamento. A simplicidade e espontaneidade do momento, junto com a sinceridade da proposta, tornam a cena profundamente emocional e verdadeira. The Office é uma ode ao cotidiano. A série se passa numa cidade normal, em uma empresa que vende papel. Nada de incrível acontece, somente coisas mundanas e problemas que todos nós temos. Quer dizer, quase sempre, né? Parkour! Muito foda. A história seria incrível e poderia se passar no lugar que fosse, desde que tivesse personagens cativantes como The Office tem. É só a gente ver o exemplo de outra série do showrunner de The Office, Parks and Recreation, que é tão incrível quanto. Os problemas de Penn e Dean são problemas que você tem, vai ter ou conhece alguém que tenha. Propostas de empregos em diferentes cidades, filhos, casa, família, são todos problemas mundanos, mas que são vividos por esses personagens cativantes que, apesar de terem complicações no seu relacionamento, estão abertos a evoluírem e terem empatia um pelo outro. Diferente de Ross e Rachel. Que casal horrível. Desculpa, eu tive que falar, tá? Eu falei do How I Met Your Mother, você não achou que Friends ia escapar também, né? A minha sensação com Ross e Rachel também. por favor, vão achar o que fazer e para de tentar ficar junto. Pronto. Tá feito o desabafo. E ao final, uma boa comédia romântica demais te em faz alguns ter momentos. esperança no amor. Você Mas eu sai da gosto. experiência acreditando que o amor ainda vale a pena. Tem uma cena que é uma das minhas preferidas. O pai de Penn diz que vai se separar da sua mãe, e é por algo que Dean disse a ele. Penn fica brava com Dean, mas ele não sabe o que pode ter dito para terminar a relação dos sogros. Depois de um momento de tensão, Penn descobre o que foi dito. Meu pai disse que você contou a ele o quanto me ama, como se sente quando eu entro na sala e que nunca duvidou por um segundo que eu sou a mulher com que você quer passar o resto da sua vida. Acho que ele nunca sentiu isso pela minha mãe, nem nos melhores momentos. Caralho, absurdo. Deles. Absurdo. E ao final, ela absurdo. diz isso. When you're a kid, you assume your parents are soulmates. My kids are gonna be right about that. Muito foda, muito foda. Caralho, The Office é muito bom. Oi, meu nome é Lucas Seixert, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Queria te convidar para você me seguir lá no Instagram, o Jim, ele tem aura. Ideias, é lá que eu troco ideia com a maioria da audiência. E para você também saber dos bastidores aqui do canal. Fechei com a opinião do meu brother aqui, a verdade é essa.